Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso culto online. Que alegria ter você conosco, você conectado com a gente. Nós estamos unidos pela mesma fé, o mesmo Espírito, para oferecer a Deus a nossa adoração, sermos edificados na sua palavra. Então, dê toda a sua atenção ao Senhor nesse momento. Vamos celebrar juntos ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Estamos todos reunidos aqui para celebrar o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Aleluia. Te adoramos, Deus. Celebre. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim neste lugar para se encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida a ti eu dou. Coloco em tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a ti, és o único. Eu vou compartilhar o amor, sem tua luz por onde eu vou. Eu me prostro aos teus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Teu santo nome, o teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos. Somente em ti, Jesus, eu sou teu e eu sou teu. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. Oh, Jesus, nós precisamos, dependemos do Senhor em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que fazemos. Somente em Ti, Senhor, está a nossa confiança. Tu é a nossa força, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Adoramos a Ti, Jesus.
Aleluia! Eu estou aqui, Senhor, com os braços abertos a Ti. Declare: eis aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Tu és o eterno Deus. Aleluia! Glorificamos ao Teu nome, Jesus. Tu és a nossa esperança, a nossa única esperança. Confiamos em Ti, somente em Ti, Deus. Aleluia. Confiamos em Ti, Jesus. Confio em Ti, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso tanto de Ti. Acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em Ti, somente em Ti, Jesus. Confio em Ti, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim, e não há outro, não existe outro que possa preencher, Senhor. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Oh, Jesus, eu preciso, creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti.
Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso tanto, tanto de ti, pois não há nada que tu possas deixar de fazer por aqueles que buscam a tua presença. Não existem impossíveis para ti. Aleluia. Não existem impossíveis para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, e nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Tu és Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh, Jesus, eu preciso de ti. Eu espero que você esteja crendo conforme nós acabamos de cantar, porque esse é um momento muito especial do nosso culto, o momento do nosso pacto de oração. É o momento que, como igreja, nós paramos para interceder pelas necessidades do povo de Deus. Nós paramos para interceder uns pelos outros. É o momento onde nós apresentamos a Deus aquilo que está doendo, aquilo que está nos faltando, uma área que nós precisamos de uma intervenção sobrenatural do nosso Deus. E esse momento sempre nós trazemos uma lembrança preciosa através da palavra do Senhor, como hoje no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 22, no verso 35. Nós temos aqui um pequeno trecho de um diálogo de Jesus com os seus discípulos. E é muito interessante porque era um momento crucial, era um momento de crise, era um momento de decisões importantes, era um momento em que os seus discípulos estavam com medo, estavam apreensivos. Eram os últimos momentos de Jesus antes da sua crucificação. E Jesus, nesse diálogo, ele fala com os seus discípulos, é bem assim. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Disseram eles: nada. Jesus está aqui trazendo a memória de seus discípulos, quando eles estavam vivendo em missão, quando eles estavam seguindo o caminho direcionado por Jesus, e eles não tinham nada extra, eles não estavam levando bagagem nenhuma, eles estavam vivendo, lançando toda a sua vida
com fé na palavra de Jesus. E Jesus traz a lembrança deles. Porventura faltou alguma coisa a vocês, quando vocês estavam seguindo aquilo que eu direcionei? E você tem a resposta aqui no texto: nada, disseram eles. Todos eles concordaram que Jesus foi poderoso para cuidar quando eles precisaram. Irmãos, nós estamos vivendo um momento muito difícil, no nosso país e no mundo. Com certeza, há pais de famílias, há pessoas que estão nos assistindo agora, apreensivas, ansiosas, alguns depressivos, preocupados. Como que vai manter o emprego? Como que nós vamos nos sustentar? Como vai ser o futuro? E nós precisamos hoje nos apossar da palavra do próprio Jesus, que se nós estivermos na dependência dele, nós também vamos ter o privilégio de ter essa mesma resposta que os seus discípulos: nada vai nos faltar. Então eu quero que você ore comigo agora nesse pacto de oração. Eu quero que você lance a sua fé sobre Jesus, que tem todo o poder. Jesus que morreu e ressuscitou, que está vivo, que está atuante nesse mundo, que nos ama, que seus olhos estão postos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre as nossas necessidades, e Ele tem cuidado de nós. E como o Alex acabou de cantar, nada é impossível para esse Deus. Então feche seus olhos nesse momento, aí na sua casa mesmo. Você que quer apresentar diante do Senhor um pedido, coloque a mão no seu coração, como um gesto de que você está colocando toda a sua vida agora no altar de Deus. Ore comigo nesse momento. Senhor, nós cremos na Tua palavra, ela é viva, ela é verdadeira. E o Senhor mesmo aqui indagou os seus discípulos, trazendo à memória deles tudo o que o Senhor tinha feito. E eles disseram: nada nos faltou. O Senhor é poderoso para cuidar dos seus. O Senhor é poderoso para cuidar desse pai que nos ouve agora, dessa mãe que está apreensivo, pensando no futuro diante dessa crise global. Pai, que a paz do Senhor inunde agora esse lar, que a certeza de que o Senhor tem todos os recursos, que o Senhor tem a provisão necessária para a nossa vida. Ó Deus, encontre lugar dentro desse lar neste momento. Senhor, eu oro para aqueles que precisam de um avivamento neste momento, para aqueles que estão orando, para que o Senhor incendeie a sua fé novamente, para aqueles que estão orando, quem sabe, para um filho perdido, alguém que tanto ama na família e que precisa da salvação em Cristo. Há outros que estão intercedendo aqui pela saúde física. Nos lembramos, ó Deus, das vítimas do coronavírus, as vítimas, ó Deus, que estão hospitalizadas aqui no Brasil, em todo o mundo. Nós lembramos agora, intercedemos para que o Senhor ministre a cura, como também já cantamos hoje. Senhor, nós descansamos todos os nossos pedidos, seja qual for, nós descansamos no Jesus que nos indaga se porventura faltou alguma coisa. O Deus que cuidou de cada um de nós até hoje é o Deus que está lá no nosso futuro, providenciando todas as coisas. Nós consagramos a Ti todos os nossos pedidos, as nossas necessidades, e fazemos isso no nome de Jesus, o nome poderoso, o nome precioso. Amém. É isso, né, meus irmãos? Tudo na graça? Saudade de vocês, né, de dar aquele abraço. E olha que eu não sou muito de abraço, mas saudade de cada um de vocês, de nos encontrarmos aqui no culto. Essa foi uma semana muito especial. Nós estamos naquela campanha de oração, onde nós estamos finalizando amanhã, na segunda-feira, com o nosso último momento da oração 10 por 10, onde todas as noites, às 10 horas, nós nos reunimos por 5 minutos e tem sido tão especial. Eu acredito que você tem experimentado na sua casa, junto com a sua família, momentos assim lindos disso. Eu quero testemunhar que em casa, eu, a Cione e a Sofia, nós todos os dias, às 10 horas, nós tivemos aquele tempo de joelhos, orando, por cada um dos 5 pedidos, né? Que nós estamos orando nessa semana, que tem sido tão especial. E nós queremos renovar isso. A partir de terça-feira, então, a partir de segunda-feira, perdão, nós estamos renovando, então, nosso compromisso da campanha, onde nós vamos orar por aqueles 5 pedidos.
Lembra de cada um deles? São 5 pedidos onde nós estamos orando pelas autoridades, né, pelas autoridades do nosso país, pelos médicos, pelas pessoas que estão enfermas. Oramos também pelos enlutados. Oramos também e principalmente também pela salvação de pessoas num momento tão especial. Então, quero desafiar você e lembrar você mais uma vez, né, estamos finalizando e renovando então a nossa campanha da oração 10 por 10, onde você, na sua casa, aqueles 5 pedidos, você junto com a sua família, um tempinho de oração tão especial, né, de comunhão com Deus, orando pela nossa nação. Então, não esqueça disso, por favor, esse é o nosso recadinho para você. Olha, nós vamos consagrar nosso dízimo e as nossas ofertas, como fazemos todo domingo. E eu sei que esse é um momento assim, de muitas perguntas, né? Como a pastora Marinês acabou de relatar aqui no nosso momento do pacto. Tem um texto que Deus tem falado ao meu coração nesta semana que se passou, que é Mateus capítulo 6, a partir do verso 24, onde Jesus ele relata sobre as preocupações da vida. E ele diz lá no verso 33, aquele lindo final daquele verso, onde ele diz assim: buscai em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele começa a partir do verso 24. Quero dizer uma coisa para mim, para você que está me escutando aí em casa, para você que é empresário, para você que é empregado, para nós, né, que dependemos da economia do nosso país. Quando nós colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, quando nós cuidamos das coisas de Deus, lembre-se disso, Deus cuida das nossas. Deus cuida das nossas. Nós queremos consagrar os nossos dízimos e ofertas nessa perspectiva de que Deus é quem cuida de nós. E como fazemos todo domingo, queremos fazer isso agora, orando e consagrando os nossos dízimos e ofertas. Lembrando você que nós temos 3 formas que você pode fazer isso. A primeira delas, você pode vir à igreja, tá bom? No horário comercial, você pode trazer o seu dízimo, nós estamos aqui, algumas pessoas estão dando plantão aqui na igreja, você pode trazer seu dízimo, né? No horário comercial. Uma segunda forma, você pode fazer a transferência bancária, e aqui embaixo na tela está aparecendo na nossa conta bancária, onde você pode fazer a sua transferência do dízimo. E também nós temos o sistema do Pague Fácil UOL, né, onde você pode, através desse código, que está aparecendo também em nossa tela, fazer então o seu dízimo, a oferta do seu dízimo, através ali das formas que esse sistema proporciona a você. São formas que nós estamos viabilizando a igreja dessa forma para continuar com a nossa fidelidade nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Então, vamos orar agora, consagrando, entregando ao Senhor aquilo que pertence a Ele. Aí na sua casa, ore comigo, por favor. Vamos consagrar as primícias que pertencem ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado porque é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que cuida das nossas necessidades. E nesse momento nós queremos devolver aquilo que pertence a Ti. Queremos dizimar na Tua casa, ó Deus, devolvendo aquilo que o Senhor tem nos dado. E o Senhor tem nos abençoado além daquilo que merecemos. O Senhor tem sido bom demais. Então devolvemos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Também queremos consagrar, ó Deus amado, a nossa oferta missionária. Sabemos, ó Deus, que os nossos parceiros espalhados pelo mundo precisam desse recurso para a expansão do Teu reino. Consagramos também essas ofertas. Nós que nos comprometemos, consagramos esta oferta missionária também ao Senhor. Fazemos isso, ó Deus, num ato de adoração, de louvor, de gratidão. Consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas missionárias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos adorar Jesus. Amém? Dias de tribulação,
paz me deixem, mesmo que amigos me traiam. Eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti, Jesus. Ainda que a figueira não, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para te adorar, para declarar que o Senhor é o nosso Deus e que o nosso coração confia em Ti. Nós estamos aqui te adorando, Senhor. Ó Deus, unidos na mesma fé, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo propósito, em tantas localidades, em tantos lugares diferentes, em tantos lares. Senhor, nós estamos irmanados, ó Deus, pelo prazer, ó Deus, de te adorar, pelo privilégio de sermos filhos e filhas do Senhor. E assim como esse poema de Abacuque, ó Senhor, esse salmo de louvor no capítulo 3 do seu livro, ó Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos. E nós oramos, ó Deus, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Ó Deus, e que as palavras deste salmo possam edificar o nosso coração, a nossa fé, e nos desafiar a viver plenamente o que o Senhor tem para nós, nesses dias conturbados e difíceis que estamos vivendo. A nossa fé está em Ti, a nossa confiança está em Ti. O Senhor é o Deus da nossa salvação, e a Ti damos toda a glória e todo o louvor, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nome mais poderoso que existe. Amém, amém, aleluia. Fico muito feliz de você estar com a gente, de podermos adorar, ainda que seja à distância, como o pastor Luciano mencionou. Realmente nós estamos com muitas saudades de todos, né? Como é maravilhoso esse ambiente de culto, a igreja com tantas pessoas, podemos estar juntos celebrando a Deus. A gente sente falta desse calor humano, a gente sente falta realmente da presença de cada um de vocês, a gente sente falta de que realmente a gente possa, que a gente desfrute, né, dessa proximidade novamente o mais rápido possível, porque realmente é tão especial. É um privilégio que temos como igreja, como povo de Deus. Bom, eu não preciso falar que os dias estão difíceis, porque eles estão, e você sabe muito bem disso. Eu não preciso dizer aqui que os dias realmente nos perturbam, que as circunstâncias, muitas vezes, elas estão roubando o sono das pessoas, elas estão tirando a paz de outros, elas estão trazendo realmente desânimo e angústia para muitos outros. Nós sabemos disso. Você tem acompanhado as notícias, você está antenado com as coisas que estão acontecendo, e é claro que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que a gente pode chamar de um caos, um caos, porque nós nunca vivemos isso, a nossa geração nunca presenciou algo assim, o mundo parar por causa de um vírus, e nós já estamos sofrendo as consequências, e é claro que se Deus não intervir, é claro que se não vier um medicamento apropriado para tratar desse vírus, é claro que se não surgir uma vacina, a perspectiva é de que há mais sofrimento pela frente.
Eu não estou aqui querendo ser pessimista, nada disso, eu não estou querendo aqui apregoar a dor e o sofrimento, ser profeta da calamidade, mas é um fato. O que nós já estamos vivendo está difícil. E se nós não tivermos uma intervenção de Deus, usando pessoas, Deus sempre usa as pessoas para transformar a história, se não houver uma intervenção de Deus, realmente nós vamos ter dias ainda mais difíceis. É por isso que nós precisamos fazer a declaração do profeta Abacuque. E eu quero ler esse texto do profeta Abacuque. Como eu já mencionei aqui, o texto do capítulo 3 do profeta Abacuque é uma poesia, é um poema. Alguns historiadores entendem que ele era um salmo, que inclusive era cantado no templo e acompanhado por instrumentos. É uma poesia lindíssima, belíssima, muito bem compilada. É claro que somente no hebraico bíblico é que essa destreza do profeta e do poeta fica mais clara, mas o conteúdo é maravilhoso. Eu quero ler com você a partir do verso 17, apenas 3 versos, a parte final desse salmo, dessa poesia de Abacuque, verso 17 a 19, que diz o seguinte, a parte talvez mais conhecida do livro de Abacuque, onde ele afirma: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Abacuque escreve esse poema no capítulo 3, dentro de um contexto de muito sofrimento. Na verdade, um sofrimento iminente, porque se você observar o livro de Abacuque, nos primeiros 2 capítulos, ele trata da injustiça. Ele até tem um tom assim de indagação a Deus diante da injustiça que está sendo vivida, diante do pecado que está sendo praticado. Abacuque é um profeta que ele tem um senso de clamor por um povo que está afastado da lei do Senhor, um povo que está desobediente a Deus. E é claro então que, como um profeta, um homem de Deus, ele tem uma visão clara de que na resposta que Deus dá a ele sabe que o sofrimento é iminente. Ou seja, num primeiro momento ele clama: Deus, o Senhor não vai fazer nada. O nosso povo, o povo escolhido, o povo de Judá, de Jerusalém, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Deus, o teu povo está afastado de ti, o Senhor não vai fazer nada. E aí então Deus revela a ele: vai fazer sim, porque a injustiça sempre será punida, porque Deus é justo, Ele é verdadeiro, Ele sempre irá punir o mal, a injustiça nunca prevalecerá. Deus revela isso ao profeta, mas daí ele entra em crise novamente, sabe por quê? Porque Deus diz que irá punir a nação de Israel, a nação de Judá, a cidade de Jerusalém, usando a nação babilônica. E aí então o profeta entra em crise novamente, porque ele diz: Deus, como é que o Senhor vai usar um povo mais ímpio do que a gente para nos punir, para tratar o nosso pecado? E Deus então assegura que mesmo nessa forma a justiça de Deus iria prevalecer, e que o próprio povo que Deus iria usar como um instrumento de julgamento à nação de Judá seria também um povo que experimentaria o juízo de Deus. Agora, o que me chama muita atenção é esse contexto de Abacuque, porque sim, ele estava preocupado com a idolatria da nação, com a indiferença do povo para com Deus, com a injustiça social, e ele queria saber quando Deus iria deixar de ignorar a maldade declarada do seu povo, a maldade descarada do seu povo. Então, eu fico pensando, como o livro de Abacuque tem muito a ver com os nossos dias, muito a ver. Para mim ele é muito parecido com o nosso contexto, porque quando eu olho para a nossa sociedade, por meses ou por anos, pregando o Evangelho, quantas vezes usei desse próprio púlpito aqui nos últimos anos, dizendo que a nossa sociedade está num nível de impiedade e de perversão avassaladora, que a nossa sociedade está completamente perdida. Nós vivemos num mundo que Deus criou, mas sem Ele. Quando nós pensamos na nossa sociedade, nós temos uma cultura hedonista, cujo prazer é o fim último de todas as coisas, que leva a tantos pecados terríveis. Nós vivemos numa sociedade egoísta, nós vivemos numa sociedade individualista, nós vivemos numa sociedade materialista, onde as pessoas são preciosas a partir daquilo que elas possuem, não por aquilo que elas são. A moeda é que rege,
O dinheiro é um Deus na nossa sociedade é uma sociedade idólatra, é uma sociedade injusta, é uma sociedade corrupta, é uma sociedade promíscua sexualmente, com várias formas de abuso. A nossa sociedade é uma sociedade permissiva, é uma sociedade insolente, é uma sociedade em franca rebeldia contra Deus e os valores do seu reino. Essa é a nossa sociedade, muito parecida com a sociedade em que Abacuque estava inserido, muito parecida. Deus diz que não iria deixar de punir a nação de Judá, que era o povo escolhido de Deus no Velho Testamento, por causa da sua impiedade, do seu pecado, da sua perversão, da sua rebeldia contra Deus. E da mesma forma nós podemos entender que o que nós estamos vivendo por conta de um vírus em toda a humanidade é sim uma trombeta do juízo de Deus. É Deus dizendo para este mundo, para esta sociedade, que realmente a sua ira está prestes a ser realmente enviada a este mundo. É um sinal de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta contra toda perversão e impiedade dos homens, em Romanos capítulo 1, verso 18. Deus está irado com esse mundo, e esse vírus é um sinal da ira de Deus para a humanidade. Agora, não basta a gente pensar na humanidade, na sociedade, quando a gente pensa na igreja, também como povo escolhido de Deus neste mundo. A igreja do Senhor Jesus é o Israel de Deus, no Novo Testamento, a partir de Cristo. A igreja é o Israel de Deus. E quando nós pensamos em igreja, nós também, de modo geral, quando vemos a igreja do Senhor Jesus nesse mundo, vemos uma igreja morna, vemos uma igreja preguiçosa, uma igreja descomprometida, uma igreja indiferente. Quantas pessoas afirmando a sua fé em Cristo, mas vivendo com uma fé medíocre, vivendo sem compromisso com o Evangelho, vivendo sem compromisso com Deus. Quantas pessoas frequentando os templos, quando os templos podiam ser frequentados, os templos cheios de pessoas sem compromisso com Jesus, que mercadejam o seu compromisso com Deus, que vendem a sua alma para o diabo. Eu quero que você ouça com muita atenção o que eu estou dizendo aqui, como profeta de Deus também para a nossa geração. A igreja do Senhor Jesus precisa de um avivamento. De modo geral, somos uma igreja indiferente com o que Deus tem para realizar neste mundo, irrelevante, uma igreja que não salga, uma igreja que não é luz, uma igreja que não exala o bom perfume de Cristo, uma igreja sem a autoridade e o poder do Espírito Santo, uma igreja sem temor de Deus, uma igreja que flerta com o pecado, uma igreja que negocia os valores da palavra. Aliás, uma igreja sem conhecimento da palavra, porque como igreja, nós vivemos numa época de analfabetismo bíblico, porque as pessoas não leem as Escrituras, não meditam na palavra de Deus, não conhecem o seu Deus. Uma igreja sem paixão evangelística, uma igreja desobediente e rebelde ao seu Senhor. Essa tem sido a igreja também neste mundo. Uma igreja que tem se moldado a este mundo, ao invés de ser instrumento de transformação. Então, quando nós olhamos para o contexto de Abacuque, porque nos seus 2 primeiros capítulos ele indaga o Senhor: peraí, Deus, o Senhor não vai fazer nada com esse povo que não anda contigo? O Senhor não vai fazer nada com esse povo que não te honra? E Deus diz: eu vou fazer, e eu vou usar o Império Babilônico para cumprir o meu juízo sobre o meu povo, sobre o meu povo. Eu acho que da mesma forma como o Império Babilônico veio como juízo de Deus, nós podemos entender que o que está acontecendo nos nossos dias também é uma forma de juízo de Deus, mas não um juízo para destruição, como também não foi com o Império Babilônico. Deus deixou um remanescente, Deus tratou aquele remanescente para que pudesse ser fiel ao Senhor. Da mesma forma que nós estamos vivendo, é uma trombeta de Deus, de alerta de Deus, do que nós podemos experimentar, caso nós não nos voltemos para Ele. Caso a gente não leve Deus a sério, a gente não tenha temor de Deus, caso a gente não se volte para Deus de todo o coração. Agora, é claro que o Abacuque, quando ele tem a resposta de Deus, de que a justiça de Deus iria prevalecer, e é por isso que outro texto muito conhecido do profeta é Abacuque 2,4, o justo vive pela fé. Quando Abacuque entende que o justo vive pela fé em Deus, e que a justiça de Deus irá sempre prevalecer, aí então ele escreve esse salmo de louvor e de adoração a Deus, que é o capítulo 3, de uma forma tão extraordinária. Bom, Deus está nos chamando
a atenção. Eu tenho dito aqui nos os últimos cultos, os cultos online, já havia afirmado isso antes, aquela frase tão conhecida de C.S. Lewis, de que o sofrimento é o megafone de Deus. Deus está usando esse megafone para chamar a sua atenção, a minha e de toda a humanidade. Mas tome isso de modo particular, Deus está usando o sofrimento para chamar a sua atenção para aquilo que Ele tem para você. Deus ordena a todos os homens que se arrependam, é o que o apóstolo Paulo afirma no livro de Atos, e que eu e você possamos levar com a devida seriedade tanto a palavra de Deus como os acontecimentos em que estamos inseridos, em que nós estamos vivendo. Agora, Abacuque, no seu poema, no capítulo 3, ele nos traz lições muito preciosas de como podemos então enfrentar as crises da vida, como podemos manter a fé em meio ao caos, em meio a circunstâncias tribulosas, em meio a circunstâncias tão dolorosas. Abacuque nos ensina. Esse texto nós poderíamos tirar muitas lições, eu quero compartilhar algumas delas com você. Eu quero deixar de forma bem pessoal para você. Então, por favor, em primeiro lugar, eu quero dizer que Abacuque nos ensina aqui a ajustar o foco. Ajuste o seu foco. Se você quer manter a fé em meio ao caos, você precisa ajustar o foco. Se você já pegou uma câmera fotográfica, uma filmadora, em que você pode regular as lentes, normalmente a gente usa o modo automático, mas se você vai fazer isso de forma manual, você sabe o que eu estou falando. Você ajusta o foco. Abacuque nos ensina isso. Olha novamente o que ele diz no verso 17. Quando ele diz que mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, não havendo alimento nas lavouras, nem ovelhas, animais, nos currais ou nos estábulos, no verso 18 ele afirma, ainda assim, em outra versão diz, todavia, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A descrição do profeta aqui, de não haver flores na figueira, frutos na videira, não haver animais nos estábulos, nos currais, não haver alimento na lavoura, é de caos, é de caos. Nós ainda não estamos vivendo esse caos, mas podemos chegar nesse ponto. Nós podemos chegar a viver isso. Não temos alimento nas prateleiras dos supermercados, de não termos o básico para a nossa manutenção. Abacuque descreve esse caos, ele descreve esse quadro, exatamente pensando como seria a nação de Judá seria invadida pelo império mais poderoso do mundo na época, que era o Império Babilônico. O exército mais feroz e mais poderoso da época. Então ele imagina todo esse quadro. E ele diz então de antemão, ainda que isso aconteça, ainda assim eu exultarei no Senhor. Esse ainda assim é o foco. Ou seja, eu não vou me concentrar no fato de que não há alimento na lavoura. Eu não vou me concentrar no fato de que não há currais nos estábulos. Eu não vou me concentrar nesses fatos, eu vou me concentrar em quem Deus é. Ele diz, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu vou ajustar o meu foco. Eu não vou manter os meus olhos nas circunstâncias, até porque Deus havia assegurado a ele que seriam passageiras e seriam para que Deus pudesse estabelecer a sua justiça. Da mesma forma, eu e você precisamos manter isso no nosso coração. Essas circunstâncias não serão um fim. A justiça de Deus prevalecerá, o propósito de Deus se cumprirá, Ele é o Deus da nossa salvação, e por isso nós precisamos ajustar o foco, mais ou menos o que Jó fez no meio do seu sofrimento, quando em Jó no capítulo 19, verso 25, ele afirma, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó está afirmando aqui a sua fé em Deus, e ajustando o seu foco, peraí, eu estou no meio de um sofrimento, mas eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vai se levantar no fim, sobre a terra. A aplicação para nós é a seguinte, ainda que você esteja aflito, com tudo que está acontecendo, ainda que você tenha dias de angústia, de sofrimento, e que talvez, às vezes no seu coração, venha o sentimento forte de que tudo está desabando ou vai desabar, ainda que as circunstâncias estejam lhe sufocando, ainda que os problemas estejam lhe tirando o sono, ou diminuindo a sua fé, você precisa ajustar o seu foco e realmente afirmar que a sua confiança está no Senhor, no Deus da sua salvação. Eu creio que essa poesia de Abacuque, assim como vários salmos, são profundas declarações de fé em que os seus autores de antemão determinam como eles vão enfrentar as calamidades iminentes. É assim que funciona.
O salmista muitas vezes também afirmou coisas parecidas aqui como Abacuque, os vários salmistas. Ainda que eu enfrente um exército, que um exército se levante contra mim, eu não temerei. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, Salmo 27. Essa atitude de você já determinar de antemão, ainda que venha o caos, eu já estou afirmando de antemão como eu vou me portar. É isso que Abacuque está fazendo aqui. O livro de Abacuque foi escrito por volta do ano 600, 605 a.C. O Império Babilônico invadiu definitivamente o reino de Judá, Jerusalém, em 586. Então ele está fazendo uma previsão, ainda que tudo isso aconteça, eu já determinei no meu coração como eu vou me portar diante das circunstâncias. Da mesma forma, ao invés de você ficar gastando energia emocional, noites de sono, angústias no seu coração, sentimentos de desânimo, de apreensão no seu coração, de ansiedade, afirme de antemão como você vai se portar. Afirme a sua postura hoje, mas afirme de antemão, ainda que venha o caos que talvez você imagine que possa acontecer. Ao invés de você sofrer por antecipação e ansiedade, afirme a sua fé no Senhor hoje. E afirme também que ainda que coisas piores aconteçam, você estará firme no Senhor. Você de antemão já determine no seu coração que se o pior acontecer, você sabe qual será a sua postura. Você sabe como você vai se portar diante da crise e diante do caos. É isso que nós vemos Abacuque fazendo. Que você possa realmente ajustar o seu foco. Que você possa definir de antemão a sua atitude frente à vida, especialmente frente ao sofrimento, e manter os seus olhos fixos no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Essa é uma primeira lição que Abacuque nos ensina, de como podemos manter a fé em meio ao caos. A segunda lição é escolha alegrar-se no Senhor. Escolha alegrar-se no Senhor. Ele diz assim, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O ainda assim é o ajuste do foco. Ele ajusta o foco para ele poder ter uma segunda atitude, a atitude de alegria, de exultar. Eu comentei algo sobre alegria no domingo passado, no nosso culto passado, mas eu quero enfatizar aqui que a atitude de escolher se alegrar no Senhor é uma atitude que expressa a nossa fé e que está declarada nas Escrituras em tantos momentos da história bíblica, por tantas pessoas. É interessante que essa alegria é realmente uma expressão de fé autêntica, uma fé autêntica expressada de fato, quando não há nada tangível para revelá-la e ainda a pessoa está apegada a ela, firmado nela, se alegrando. Mesmo perdendo as coisas básicas, Abacuque diz assim, que ele não iria deixar de confiar em Deus, pelo contrário, ele iria se alegrar no Senhor. Eu e você sabemos que é fácil a gente se alegrar, a gente se exultar em Deus quando os ventos são favoráveis, quando as coisas estão acontecendo, quando realmente tudo ao nosso redor, está sendo a nosso favor, de bênçãos, as coisas que desejamos estão sendo realizadas, tudo está indo esplendidamente bem. Esses momentos, a alegria apropriada, estamos celebrando. Não há nada errado em nos alegrar nos bons momentos. Mas o grande desafio para a nossa fé é exatamente a gente se alegrar nos maus momentos. Quando as coisas se tornam um desastre para nós, exultar em Deus, se alegrar em Deus por quem Ele é, simplesmente por Ele mesmo, mesmo não tendo circunstância favorável, não tendo bênção nenhuma para celebrarmos. Aliás, Deus é o maior das bênçãos. Mas não tendo circunstâncias que nos favorecem a isso, quando nós nos alegramos em Deus, essa é a maior prova de uma fé autêntica. Não há nada para nos alegrarmos, exceto o próprio Deus. Se temos Deus, então temos razão para nos alegrar. É isso que Abacuque está nos ensinando. Olha, não tem mais nada para me alegrar. Eu não tenho comida, eu não tenho recurso, eu não tenho a estrutura humana para o meu sustento. Quem eu tenho para me alegrar é Deus, e nele eu vou me alegrar. Talvez você esteja com esse sentimento, eu não tenho nada para me alegrar, as coisas estão difíceis. Tenho conversado com várias pessoas, as pessoas com medo de ter sustento básico, como nós estamos vendo aqui no profeta Abacuque. Pessoas que não estão conseguindo trabalhar já há mais de 15 dias, não têm reserva financeira, não têm uma poupança, não têm uma estrutura de sustento. Pessoas que estão me dizendo, olha, eu não tenho nada a não ser o Senhor. Que bom a gente não ter nada a não ser o Senhor,
Porque Deus está ensinando a nossa geração a depender somente dEle. Deus está ensinando a nossa geração a aprender a se alegrar nele, não nas suas bênçãos, não nas suas dádivas, não nas circunstâncias, mas aprender a se alegrar nele, tão somente nele. Viver isso é uma das experiências mais difíceis da vida, é uma das experiências mais difíceis da nossa fé, é uma das maiores provas da nossa fé, mas nós podemos tomar essa postura como o profeta Abacuque, nós podemos clamar a Deus que nos capacite a crer e a nos regozijar nele, confiando que Ele tem muito mais do que a gente pode pedir ou imaginar, muito mais. Abacuque compreendeu que Deus soberano, esse Deus soberano e todo-poderoso, não é diminuído porque nós enfrentamos tribulações. Entenda isso, por favor, você que está me ouvindo nesse momento, na sua casa. Deus não é diminuído porque você está enfrentando problemas. Deus não é diminuído porque você está sofrendo. Deus não está se tornando menor porque o vírus está crescendo no mundo, ou a economia está se perdendo. Não, Deus continua o mesmo. Deus continua sendo Deus, na sua grandeza, na sua majestade, na sua glória, com o mesmo poder e com a sua mesma presença para aqueles que pertencem a Ele. Deus continua sendo o mesmo. É por isso que nós podemos louvá-lo no meio da dor. É por isso que nós podemos continuar louvando e nos alegrando na sua presença. Muitas vezes há pessoas que dizem assim: puxa, se Deus é tão grande e poderoso, por que eu estou enfrentando tanto sofrimento? Por que eu estou enfrentando esse período difícil? O Abacuque entendeu que essa é a pergunta errada com a atitude errada. Ao invés disso, ele diz: eu sei que o Senhor é forte e poderoso, e que se eu estou enfrentando essas circunstâncias desoladoras, é porque o Senhor está cumprindo em mim os seus propósitos, e preciso de tal tratamento. Eu vou louvar e exultar o Senhor. Pode ter certeza, Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que nós precisamos desse tratamento desses dias. Deus sabe, e é por isso que Ele está nos dando esse tratamento. O remédio pode parecer amargo, mas é para promover cura em nossos corações, é para promover serenidade nos nossos pensamentos e salvação para a nossa alma. O profeta entendeu isso. Sofrimento não diminui Deus. É importante destacar que Abacuque, quando afirma isso, não está fazendo uso do pensamento positivo. Ele não está fechando os olhos para os problemas, para a falta de frutos, de colheita ou dos animais. Não, ele está vendo os problemas como eles realmente são, mas também está se lembrando de Deus, que é maior do que todos os problemas, que é exatamente o que eu e você devemos fazer. Nós não vamos fechar os olhos, não vamos tapar o sol com a peneira, nós não vamos deixar de encarar a realidade e de fazer a nossa parte e de lutar e enfrentar com fé cada desafio. Mas nós, enquanto fazemos isso, vamos nos lembrar de que Deus é maior do que qualquer problema que a gente esteja enfrentando, e vamos nos alegrar nele, vamos aprender isso. Eu acho que o maior desafio da nossa geração, o maior desafio deste momento da história da humanidade, é exatamente para aprendermos a viver isso que Abacuque afirmou aqui, e nos alegrarmos no Senhor. Em terceiro lugar, eu aprendo com Abacuque que a gente tem que afirmar quem nos sustenta. Então quero dizer para você: afirme quem te sustenta. Afirme quem te sustenta. Declare isso em alto e bom som. No verso 19 ele afirmou aqui: o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar nos lugares altos. Veja que ele afirma com toda a sua força poética. Eu imagino aqui Abacuque declarando isso com toda a força dos seus pulmões: o Senhor é a minha força, o Senhor soberano, o Deus que rege a história, o Deus que está acima do caos, Ele é a minha força. Abacuque só poderia fazer com propriedade essa afirmação, depois de orar a oração de fé que ele fez nos versos anteriores. Por isso é importante você ler todo o livro de Abacuque. Na sua linguagem poética, você vê a profundidade da oração desse profeta. Ele declarou acertadamente que a sua força não estava na figueira, não estava na videira, não estava nos animais, não estava nos rebanhos, nos recursos deste mundo, nas estruturas humanas. A sua força estava no Senhor soberano, no seu Deus, no seu Deus. Nós precisamos entender que o que nós louvamos é a nossa força. Por isso eu estou dizendo aqui para você: afirme quem te sustenta. Guarde essa declaração: aquilo que nós louvamos é a nossa força. Aquilo que você exalta é a sua força. Aquilo que você declara
muitas vezes com seus atos, não com palavras, é a sua força. Se uma pessoa, seja por palavras, ações ou com o coração, louva suas realizações, seus recursos, essas são a sua força. Se uma pessoa louva a si mesmo, suas ideias, suas convicções, seus valores, isso é a sua força. Se alguém louva uma religião, uma ideologia, um partido político, essa é a sua força. Agora, quando alguém louva a Deus, exalta a Deus, é porque realmente Deus é a sua força. E é isso que nós estamos sendo chamados nesses dias, a louvar a Deus, a afirmar quem nos sustenta. Não são os currais, não é a lavoura. Quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos sustenta é o Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem nos sustenta é o Senhor, afirme com convicção. Nós revelamos quem é a nossa força através daquilo que louvamos, daquilo que exaltamos, daquilo que consideramos importante na nossa vida, daquilo que destacamos para as outras pessoas. Quem nós queremos destacar, quem nós queremos exaltar, quem nós queremos louvar, é o Senhor soberano, o Deus da nossa salvação. Eu acho tão interessante que o profeta afirma aqui que Deus faz com que os seus pés sejam como os do servo. Abacuque pensa aqui nessa capacidade do servo de andar, de caminhar, de correr nas montanhas, nos caminhos íngremes, dos picos dos montes. E ele diz assim: Deus me dá pés como os do servo. Deus me capacita a caminhar com destreza no meio de caminhos pedregosos, difíceis, caminhos íngremes. Deus me capacita a isso. Mais do que um servo, Deus me faz isso. Ele me capacita a caminhar acima das circunstâncias, acima daquilo que é difícil para mim. Deus irá estabelecer os meus passos com firmeza, é isso que o profeta está dizendo, com firmeza, com leveza, como de um servo. O profeta está dizendo: como eu confio nele, Deus não me permitirá que os meus pés tropecem, ou que eu caia, mas Ele fará ainda mais, Ele vai me possibilitar andar com vida e alegria, como eu vejo os servos fazendo nos altos dos montes. É isso que Deus vai fazer comigo. Deus vai me sustentar, Deus vai guiar os meus passos, Deus vai firmar os meus pés, Deus vai me capacitar a isso. Com essa fé que se firma no Senhor, Deus mesmo nos torna capazes de andar em circunstâncias penosas e amedrontadoras, assim como o servo é capaz de andar nesses caminhos nos altos dos montes. Deus vai nos guiar em segurança. É claro que esse tipo de fé, essa realidade somente é possível na vida daqueles que são justos perante Deus. E nós somos declarados justos pela fé no Senhor Jesus Cristo, que é o justo e justificador daqueles que o amam. Por isso o profeta Abacuque diz: o justo vive pela fé. Quando nós somos justos diante de Deus, essa promessa de Deus que Abacuque afirma aqui, ela se realiza na nossa vida. Deus faz os nossos pés como os dos servos. Conhecendo a força de Deus, nós podemos também buscar a Deus para ter força. Guarde essa frase: conhecendo a força de Deus, nós podemos buscar a Deus para ter força. Se você conhece a força de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, você pode buscá-lo para ter força nesse momento de dificuldade e de apreensão. Afirme com todo o seu coração: o Senhor soberano é a minha força. O Senhor soberano é a minha força. Eu declaro a minha fé no Senhor. Eu afirmo quem me sustenta é o Senhor. Eu quero concluir dizendo que o meu desejo é que essa palavra te fortaleça, que ela te anime, que ela te inspire a crer e a confiar em Deus nos momentos agora, presente, mas que também de antemão seja a tua definição para os dias futuros, sejam eles quais forem as circunstâncias, que de antemão esteja claro no seu coração qual será a sua postura diante dos grandes desafios. Agora, eu oro também que nós possamos orar como Abacuque orou no verso 2 do capítulo 3, deste capítulo. Eu quero ler com você. Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Eu acho que nós, como igreja, o povo de Deus, devemos fazer essa oração, orar essa oração. Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi.
O temor do Senhor caiu sobre o meu coração. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, aviva a tua obra em nosso tempo. Faz a tua obra conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Porque sim, Deus diz na sua palavra que Ele está irado com esse mundo. E nós podemos dizer que Deus está irado com a sua igreja. E nós precisamos dizer: Senhor, a tua palavra me gera temor. Na tua ira, lembra da tua misericórdia, Senhor. Porque a tua misericórdia é a causa de eu não ser consumido. Mas aviva a tua obra. Irmãos, amigos, oremos pelo avivamento da igreja nesses dias. A igreja do Senhor Jesus nessa dispensação da graça. Assim como foi Israel no Velho Testamento, hoje a igreja do Senhor Jesus é realmente o povo escolhido de Deus para glorificar o seu nome e fazer conhecidas as virtudes do Senhor que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, como povo de Deus, em muitos aspectos temos pecado, temos nos tornado corruptos, temos comprometido a verdade da palavra de Deus, temos aceitado os padrões do mundo, nós temos caminhado por caminhos perversos, nós temos muitas vezes negligenciado a palavra de Deus, nós temos deixado infiltrar nas nossas mentes e corações, nas nossas igrejas, aquilo que Deus não tem prazer, aquilo que Deus abomina. Como igreja do Senhor Jesus, nós devemos nos arrepender, clamar a misericórdia, o avivamento, pedir: Senhor, tem misericórdia na sua ira, Senhor, não esqueça da tua misericórdia. Nós devemos dobrar os nossos joelhos, nos prostrar diante da face de Deus e pedir: Senhor, tem misericórdia. E que nesse momento, Senhor, de dificuldade, a tua glória encha toda a terra e que o avivamento tome a sua igreja. Como igreja, irmãos, nós precisamos afirmar com todo o nosso coração que, a despeito de tudo que nós estamos passando, nós vamos exultar e nos alegrar no Deus da nossa salvação, pois Ele é a nossa força, e eu creio que aí está o avivamento da igreja. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a orar comigo, a clamarmos o Senhor, essa capacidade de mantermos a nossa fé em meio ao caos, e clamarmos ao Senhor que estejamos prontos a permitir que Ele cumpra o seu propósito em nossas vidas, em nossos corações, que você possa viver plenamente isso que Abacuque afirmou. É um chamado de Deus, um chamado de Deus para Ele, para o seu colo, para a sua presença, para aquilo que Ele é capaz de fazer. Clame ao Senhor, renda a Ele o seu coração, peça a Ele o avivamento pessoal, porque se Deus avivar você, avivar a mim, isso vai acontecer na igreja, a igreja toda. Vamos orar por isso. Ore comigo. Senhor, nós estamos aqui como tua igreja para dar glória ao teu nome e para pedir a tua misericórdia, Senhor, perdão dos nossos pecados e pedir a tua misericórdia sobre nós. Nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, para pedir a tua misericórdia, porque nós vivemos para o louvor da tua glória e muitas vezes isso não tem acontecido. Nós oramos que o Senhor nos dê fé suficiente, poder do teu Espírito, para viver a mesma atitude do profeta Abacuque aqui nesse texto, de tal forma que também isso seja expresso ao mundo, haja uma grande conversão de vidas ao Senhor e haja um grande avivamento na tua igreja. Senhor, nós sabemos que o Senhor cuida de nós, nós sabemos que ainda que falhe o fruto da videira, ó Deus, que falte os animais no campo, o Senhor continua cuidando de nós, o Senhor é o Deus da nossa salvação. Então, também, ó Deus, ao mesmo tempo eu oro, traz a paz que só o Senhor pode dar a esse coração atribulado, traz a segurança da tua presença e a certeza do teu cuidado a esta vida, a esta família, a este lar, ó Deus, e a todo o teu povo, no nome de Jesus. Vamos cantar essa canção. Queria que você pudesse cantar aí na sua casa, pudéssemos afirmar a nossa fé no cuidado de Deus nesse momento, em nome do Senhor. Preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali.
Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo pela internet nesse culto online. E como você sabe, todos os primeiros domingos de cada mês, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Nós, das nossas igrejas, nos colocamos na presença desse Deus maravilhoso para celebrar aquilo que Ele mesmo instituiu há mais de 2000 anos atrás. Para mim, a Santa Ceia tem duas implicações. A primeira, eu devo fazer parte disso. Nós devemos, se somos salvos, nós devemos fazer parte disso. Um texto da palavra de Deus que eu gosto muito está em João 6,53, que diz: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A segunda implicação que eu vejo também é que, mesmo fazendo parte disso, eu não posso fazer de qualquer maneira. O nosso pecado precisa ser abandonado, nossos vícios, aquilo que nos leva para longe de Deus, precisa ser colocado de lado. E é claro que só conseguimos fazer isso na ajuda do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso eu quero convidar você nesse dia, para que você comece nesse momento a abdicar de tudo aquilo que possa ser impedimento de você poder fazer parte da Santa Ceia do Senhor agora. Eu quero orar com você, quero pedir para que você abra o seu coração, entregue tudo. Como eu disse, a nossa força é pequena, nós precisamos da força do Espírito Santo de Deus em nós, agindo através de nós. Então eu gostaria que nesse momento, na minha oração, você também pudesse colocar a sua vida em ordem diante do Senhor, e que você possa ter um novo foco, um novo rumo na sua vida. Senhor Deus, nós sabemos que a única coisa que nos afasta de Ti verdadeiramente é o nosso pecado. Por isso nós abdicamos, Senhor. Eu sei que é muito difícil, na nossa força isso é impossível, mas na força do Espírito Santo queremos vencer tudo aquilo, Senhor,
que nos coloca contrários à tua verdade, contrários àquilo que o Senhor tanto almeja e deseja para nós. Senhor, toca no coração deste que está orando comigo agora, dessa pessoa que tem buscado a tua face agora, que está querendo deixar aquele pecado, aquilo que tanto tem perturbado a sua vida e que muitas vezes o afasta até mesmo deste momento de Santa Ceia. Eu peço agora que na unção do teu Espírito, naquilo que só o Senhor pode fazer por ele, perdoe os seus pecados e, Senhor, torna-o de uma forma maravilhosa, também justo, a fim de que ele possa verdadeiramente desfrutar deste momento tão especial que é a Santa Ceia do Senhor. Te louvamos, te agradecemos por tudo aquilo que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus, amém. Queria que você tomasse agora o seu pão em suas mãos, nós vamos consagrá-lo. Você está com a sua família aí, né? Reparta nesse momento. Eu quero que você entenda que esse pão representa o corpo de Cristo, que foi moído na cruz do Calvário para nos tornar livres, libertos e mais que vencedores. Graças à morte horrorosa de Jesus, graças àquele sofrimento, eu e você hoje temos livre acesso ao Pai. Temos a eternidade garantida. Por isso eu quero nesse momento consagrar este elemento que representa o corpo de Cristo moído na cruz do Calvário. Senhor, eu coloco agora diante de Ti este pão, que representa a Tua morte terrível na cruz do Calvário. Aquela morte tão horrível que nenhum de nós, só de pensar, jamais conseguimos imaginar quão terrível possa ter sido. Obrigado, Senhor, porque por Tua morte, por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, hoje nós somos livres, libertos e mais que vencedores. Por isso nós estamos felizes e alegres. Por este momento podemos desfrutar deste elemento que representa o Teu corpo moído na cruz do Calvário, só para nos salvar. Te agradecemos e Te louvamos. Amém e amém. Você aí na sua casa agora, junto comigo, comamos todos em nome de Jesus. Agradeço ao Senhor nesse momento. Com grande amor, Ele te livrou dos laços de Satanás, para que você pudesse ter vida abundante. A palavra de Deus diz da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Do mesmo modo, pegue agora o seu cálice e vamos juntos consagrar ao Senhor. Senhor, este cálice com esse suco de uva representa o Teu sangue vertido na cruz do Calvário, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue que nos redimiu. O Senhor colocou-se em nosso lugar para que pudéssemos ser salvos. Nós Te agradecemos, Pai, que este sangue significa que somos libertos do pecado, que nos tornamos mais alvos do que a neve. Te louvamos e agradecemos imensamente pelo Teu grande e maravilhoso amor. O Teu sangue representa vida para cada um de nós. Por isso nós Te adoramos, por isso nós Te bendizemos, por isso Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tomemos todos então deste suco que representa o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Agradeça a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque de uma forma tão especial o Senhor nos conduz à vida eterna. Pelo Seu grande amor, por Sua morte na cruz, nos trouxe verdadeira vida. Pela Sua ousadia, Senhor, e o Senhor foi ousado, nos trouxe aquilo que não poderia ser comprado de nenhuma outra forma, a não ser por causa da Tua morte. Por isso nós nos entregamos a Ti,
Por isso, mesmo hoje, sem estarmos juntos fisicamente, nos tornamos unidos pelo Teu corpo, que nos une no Seu grande e maravilhoso amor. Muito obrigado, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe tudo aquilo que nós podemos Te dar, e que o Senhor nos conduza sempre pelos caminhos da eternidade, não nos permitindo desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que o nosso alvo seja tão somente, o nosso foco seja tão somente o Senhor, que com ousadia comprou a nossa vida através da Tua morte. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Traz luz para as sombras, escala montanhas Pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Yeah. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba
de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Te adoramos porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia, aleluia. Glórias a ti, Jesus. Graças a Deus pelo seu grande amor por nós, esse ousado amor, e graças a Deus por mais essa oportunidade que a gente tem de poder adorá-lo, ainda que em locais diferentes, mas unidos na mesma fé. Quero convidar você a orar comigo agora pelos nomes que nós estamos orando, para quando tivermos a nossa reunião entre amigos, que essas pessoas já cheguem aqui salvas por Jesus, ou cheguem aqui com sede e fome da sua presença de tal forma que elas terão um encontro com Jesus, de salvação, de transformação. Então eu queria que você orasse comigo agora, né? Eu quero clamar a Deus com você, vamos unir a nossa fé. Talvez haja familiares, amigos seus aqui nesses nomes, ou você esteja orando, talvez não tenha colocado os nomes aqui na cruz, como um símbolo, né, de que Deus está levando os seus pecados, e levou os seus pecados na cruz do Calvário, da salvação de Deus nessas vidas, mas você está orando, então creia, vamos crer juntos. Senhor, nós te louvamos pelo teu grande amor em Cristo, e por causa do teu amor em Cristo, nós podemos, ó Deus, clamar pela salvação daqueles que o Senhor ama e que nós amamos também. Então nós queremos pedir por cada pessoa, pela vida preciosa de cada um aqui, Senhor. Ó Deus, que o Senhor alcance esse coração, que o Senhor livre do mal, Senhor, o Senhor livre daquilo que não provém do Senhor, que o Senhor desfaça a cegueira espiritual, que o Senhor ilumine o coração e as mentes dessas pessoas para que reconheçam a verdade do Evangelho, reconheçam que Tu és o único Deus e se rendam a Ti de todo o coração. Senhor, nós oramos por salvação, oramos para que essas pessoas experimentem plena salvação do Senhor, sejam completamente libertas do pecado, de si mesmas, deste mundo, das garras do diabo, ó Deus, e que elas experimentem um novo nascimento pelo poder do Teu Espírito Santo, e a segurança e a certeza da vida eterna. Nós abençoamos cada vida, Senhor, cada uma delas, no poder e na autoridade do nome de Jesus, e ansiamos por aquele dia em que vamos nos reunir aqui, ó Deus, com os nossos familiares e amigos, para celebrar a Tua salvação, em nome do Senhor, amém. Bom, eu desejo a você mais uma vez uma ótima semana, que você viva o melhor de Deus. Lembre-se, viva um dia de cada vez, alegrando-se no Senhor, afirmando firmemente a sua confiança de quem você depende, ajustando o seu foco com seus olhos fixos em Jesus. Viva o melhor de Deus, que você viva uma ótima semana com a sua família, com os seus, e você experimente plenamente a presença do Senhor. Deus os abençoe.